da tortura, da violência do Estado, violência ilegítima, ela também de vez em quando chamava atenção quando, por acaso, pegavam alguém errado, né? Eu digo errado no sentido da sua composição, da classe social, e aí aplicavam alguém que tinha condições de denunciar, e isso gerava um problema. Mas nós ainda tivemos, e de vez em quando nós topamos, não é a política de Estado, não é a política de Estado do governo federal, não, certamente não é a política de Estado deste Estado, mas de vez em quando esse problema ainda acontece. E acontece porque a própria sociedade brasileira, por vezes, é equivocada em relação a este assunto. A própria sociedade brasileira, por vezes, ou parcelas delas, que são submetidas a situações de violência criminosa, se atemoriza e, por vezes, passa a justificar o abandono das garantias fundamentais em nome daquilo que julga ser a segurança. Tempos atrás, eu recebi a visita da comissária da ONU para Direitos Humanos, a senhora Mary Robson, e nós discutimos essa questão de violência do Estado, etc. E eu dizia o seguinte: olha, o problema é que não é que haja uma orientação ou uma tolerância para praticar violência por parte do governo. Mas se a gente fizer uma pesquisa entre a população, nós vamos verificar que parte da população justifica a arbitrariedade contra bandido e, portanto, justifica a violência daquilo que, em relação a pessoas que julgam, que esta sociedade ou que aquela parcela julga como criminosos. E o fato é que, se nós temos isso em parcelas da sociedade, e a sociedade está no Estado, quem faz parte do Estado como agentes públicos é parcela da população que acabou ingressando no Estado. Esse pensamento, obviamente, não devia se reproduzir na mão de quem tem autoridade, e não se reproduz em relação a milhares de profissionais que trabalham direito, mas em relação a alguns, sim, fala, olha, nós temos insegurança, nós temos criminalidade e, portanto, os fins justificam os meios, enfim. Este é um problema decorrente da falta da educação política, da falta da educação para direitos humanos, da falta de percepção que a arbitrariedade nunca é bom para ninguém, não é? Nunca é tolerável para ninguém. Tempos atrás, nós tivemos um trágico homicídio no qual um dentista negro, filho de um sargento da Polícia Militar, foi assassinado por outros policiais, que depois montaram uma situação para fazer crer que ele era um criminoso e que teria reagido à ordem legítima da polícia e que teria atirado na polícia. E isso foi desmascarado, porque não só ele era um profissional dentista, como era filho de um policial. Mas vejam, portanto, que esse é um tema que ainda é atual, não é? Mas é atual não é só no Estado, é atual na sociedade, porque parcela da sociedade se ilude com colocações inadequadas, com programas popularescos que incitam a violência, não é? E com isso pode se autoalimentar. E eu quero dizer que nada justifica o abandono do sistema de direitos fundamentais, de garantias fundamentais. É possível, sim, fazer atividade de segurança pública com respeito a direitos fundamentais. É uma atividade difícil, a gente sabe que muitas vezes o policial corre risco, mas ele está treinado. É fácil falar quando a gente está no gabinete da gente, longe das ações de ponta. Eu sei que é fácil falar, mas por outro lado a gente tem que progredir numa situação em que nós possamos ter
um Estado firme, um Estado adequado, respeitando os direitos fundamentais. Isso é importante relembrar, porque quando a gente fala de direitos humanos, durante muito tempo, ou durante algum tempo, pelo menos, havia um discurso que dizia o seguinte: não, direitos humanos é defesa de direito de bandido. Isso não é verdade, todo mundo, nós sabemos que não é. Direitos humanos são direitos a tudo isso que eu lhes falei, de primeira, segunda e terceira geração, não é? E, portanto, nós temos que saber exatamente o que é, identificar os tópicos, os problemas mais atuais da sociedade brasileira, enfim. Esse discurso que eu digo dos problemas, dos programas popularescos, dos programas dos quais se incita um pouco esta situação de violência, por vezes nós temos uma luta tão grande por audiência em programas populares, que chega-se até ao extremo de falsificar determinadas realidades para atrair audiência. E a gente tem que pensar o seguinte, que esses programas existem porque tem quem assista, né? Não se trata de censurar ninguém, não é? Eu conto para vocês que a minha avó materna, com 91 anos, ouvia um desses programas de rádio, do qual sai sangue pelo rádio. Eu a peguei em flagrante ouvindo esse programa. Falei: mas vó, como é que pode? A senhora é uma pessoa tão estudada, não é? Fica ouvindo essa porcaria aí. Aí ela desligou com vergonha, mas virei as costas, ela voltou a ouvir, não é? Enfim, mas nesses programas essa incitação por vezes existe. Às vezes nós temos a reprodução infinita de cenas que já passaram. Eu me recordo que nós tivemos em São Paulo, de vez em quando tem problemas com organizações criminosas ou com situação de queima de ônibus, etc. E determinada emissora passava essa situação de ônibus queimados de meses atrás, sem esclarecer aos telespectadores que era uma situação passada. Obviamente, gerando um clima de pânico de algo que não havia, que não estava acontecendo mais. Outra questão que eu queria falar, que quando a gente discute violência, criminalidade, direitos fundamentais e direitos humanos, nós devemos, a sociedade brasileira tem que evitar a tentação autoritária. A tentação autoritária e a tentação totalitária de fazer, aspas, aquilo, justiça pelas próprias mãos, que na verdade não é justiça nenhuma, não é? Eu fui promotor do júri muito tempo e eu atuei em caso de justiceiro de periferia. A conversa começava, a justificativa mental do justiceiro de periferia começava assim: não, porque eu matei um bandido. Depois ele começava assim, aí ele começava a viciar, né? Ele matava outro, aí ele começava a dizer assim, ia lá, não, no bar tal só frequenta bandido, então ele podia ir lá e passar fogo em 4 ou 5, porque na cabeça dele naquele bar só frequenta bandido. Daqui a pouco ele estava recebendo dinheiro de comerciante para eliminar o que eles julgavam bandidos. E aí a coisa ia esticando e daqui a pouco ele tinha 28 homicídios e desenvolvia uma justificativa mental para a sua violência. Isso também pode se reproduzir em grupos de extermínio, não é? E quando eu era Procurador-Geral de Justiça, o Ministério Público teve um papel fundamental no combate a grupos de extermínio em Ribeirão Preto e em Guarulhos, nessa mistura que às vezes envolve todo tipo de pessoa e às vezes envolve também policiais. Não é? Eu me recordo que em Ribeirão Preto só parou essa atividade num determinado momento quando foi preso um investigador de polícia encapuçado que tinha acabado de matar uma mulher. E foi preso, alguém chamou, a polícia militar prendeu. Aí parou o tal grupo de extermínio. E, portanto, a gente tem que ter clareza